Consegue ver para nós aí? A partir da manhã, realmente não, mas Consegue ver o áudio para nós? Então, uma boa noite a todos. Vamos começar com a leitura do livrinho Sementes de Felicidade. E a mensagem de hoje é a seguinte: sinta-se amado por Deus, infinitamente sábio e amoroso. Deus não permitiria que você vivesse atormentado pelos problemas se não o visse em condições de resolvê-lo. Não considere, pois, os problemas demasiados e a carga exagerada. Lute com confiança. Em você estão colocados por Deus todas as condições de que precisa para sair vitorioso. Tenha fé e firmeza. A sua vida prática exige confiança na sabedoria e no amor divino. Então vamos fazer a nossa oração. Primeiramente agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Agradecer pelo momento de agora. E rogar que sejamos todos abençoados e iluminados nesse momento. Que a nossa mente possa estar aberta para ter a melhor compreensão do estudo dessa noite e possamos tirar o melhor proveito. Que assim seja. Para os estudos dessa noite, nós nos inspiramos no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre o princípio vital. O universo conhecido possui, segundo os mentores espirituais, matéria e espírito. E soberano a tudo, Deus, formando seus elementos gerais. Assim como os espíritos possuem uma escala, a matéria também possui gradações, como inanimada, animada e matéria pensante. Então, lá no Livro dos Espíritos, os mentores espirituais trazem para nós que os elementos gerais, os elementos formadores do universo conhecido são a matéria, o espírito e Deus. O universo conhecido é composto desses três elementos gerais. Mas existem situações em que os dois elementos criados por Deus, a matéria e os espíritos, eles estão juntos. Matéria e espírito formam um único conjunto. E esse conjunto, ele é especial. Esse conjunto, ele é dinâmico. Esse conjunto, ele é importante. E a matéria, ela também possui gradações. Assim como os espíritos, assim como o princípio inteligente, a matéria também evolui. A matéria também caminha de acordo com o tempo. E segundo os espíritos, nós vamos ter uma matéria completamente inanimada, não significando que esse inanimado é completamente desprovido de uma vitalidade particular,
Nós vamos ter uma matéria já presente em vida, aonde você possui elementos vitais e elementos materiais unidos, e você vai ter um elemento especial, aonde a matéria ela é intelectualizada, como dizem os espíritos. A matéria inanimada não possui vitalidade e inteligência. Nós podemos citar os elementos gerais ou as pedras. A matéria animada, que possui vitalidade e pode ser chamada orgânica, mas sem a inteligência. Nós identificamos as plantas, por exemplo. E nós temos a matéria que pensa, que possui vitalidade e que possui inteligência, como os seres humanos. Então, como tudo no universo evolui, como tudo no universo tem as suas escalas, nós verificamos que os espíritos possuem, que o princípio inteligente possui as suas gradações, nós vemos que a matéria possui as suas gradações, e nós vemos que a união da matéria com o princípio vital e com o princípio inteligente também possuem gradações. Quando nós falamos de matéria inanimada, nós imaginamos que as coisas inanimadas, elas são completamente desprovidas de movimento e vitalidade, o que não é uma verdade toda em si. Nós sabemos que tudo que existe é composto de átomos. E quando nós estudamos os átomos, nós vamos perceber ali uma religiosidade, nós vamos perceber ali uma regra, nós vamos perceber ali um movimento inteligente que se presta às coisas necessárias do plano material, às coisas necessárias do plano da matéria. Esses átomos, eles se combinam, então a lei de atração age sobre eles. Esses átomos, eles caminham, eles evoluem, eles se degradam e eles morrem. Então existem sobre eles leis inteligentes e naturais agindo. E esses átomos, eles são ordenados. Há uma espécie de inteligência inspirada pela soberana condição divina que a tudo exerce e a tudo rege. Há uma presença divina, uma presença inteligente coordenando essas partículas, e elas são a ele muito obedientes. A matéria inanimada que possui vitalidade e que pode ser chamada orgânica, como no caso das plantas, a sua inteligência não pode ser comparada com a nossa, mas também há uma regra vital, também há uma inteligência agindo ali, uma inteligência muito rude. Existem experimentos que mostram que as plantas, quando uma pessoa muito ruim, muito negativa, chega até elas, elas se ressentem. Não é difícil de encontrarmos histórias em que as pessoas mostram as suas samambaias, as suas avencas, os seus amores perfeitos, os seus lírios, a certas pessoas possuidoras de um magnetismo poderoso, e quando essas pessoas vão embora, as plantas morrem, murcham, decaem. Então, há uma limitação, mas também há ali uma inteligência, há um princípio inteligente. Existe alguma coisa se desenvolvendo e se processando, agindo de acordo com aquilo que lhe é peculiar e se mantendo e obedecendo a regras invisíveis, mas também elas inteligentes. E chegamos às criaturas, o topo da evolução, que são os seres humanos. Nós somos matéria, nós somos espírito, mas nós pensamos, nós somos inteligentes, nós nos relacionamos, nós já começamos a agir sobre a matéria, nós transformamos a matéria, todas elas, a inanimada e a animada, e
essa matéria nos cede, essa matéria nos obedece, essa matéria nos serve, como se fôramos co-criadores num plano muito mais reduzido com os desígnios divinos. Nós já conseguimos ver a matéria, conseguimos nos relacionar com ela e conseguimos utilizá-la para o nosso interesse. E essas criaturas menos inteligentes, esses princípios inteligentes menos evoluídos, nos cedem e nos atendem. Para que a vida material se expresse, é necessário matéria, princípio vital e espírito. E esse espírito fica ligado à matéria pelo perispírito. Então, os espíritos mentores, respondendo às perguntas de Kardec, trazem para ele a seguinte equação. Vida. Nós estamos vivos, nós estamos encarnados, nós possuímos um corpo que possui um tônus, que possui uma vitalidade, que possui vida. Mas nós precisamos entender essa equação vida. Porque quando nós subtraímos desse conjunto inteligente o espírito que está se expressando ali na condição de alma agora encarnada, todo aquele conjunto deixa de ser harmonioso. Então, quando estamos encarnados e não possuímos os conhecimentos que Kardec conseguiu amealhar das suas perguntas feitas aos mentores, nós imaginamos que a vida se extingue no corpo e tudo se acaba. Quando, na verdade, a vida está no espírito. E o espírito é um dos elementos que constitui aquele equilíbrio. Nós precisamos da matéria e o mesmo ferro que compõe algumas células do nosso tecido sanguíneo é o mesmo elemento ferroso que está na natureza. É o mesmo ferro que compõe alguns elementos do nosso mobiliário, dos nossos automóveis, das máquinas. É o mesmo ferro. Quando ele está na natureza, quando ele está no inanimado, ele é um elemento qualquer. Quando ele é absorvido por uma célula, administrada por um espírito encarnado, que consegue absorver e juntar o princípio vital, nós temos um organismo vivo, definido dentro dos aspectos da biologia como aquele organismo que se movimenta, que se reproduz e que obedece aos seus instintos, às suas inteligências primordiais. Os espíritos também dizem para nós que para que o espírito possa desenvolver um corpo físico, um corpo vivo como o nosso, ele precisa de um elemento especial, ele precisa de um laço, de um elo, que faça com que ele consiga agir sobre a matéria e fazer essa matéria, essas células, se desenvolverem até se transformar no corpo que nós possuímos e que nós utilizamos para nos expressarmos dentro da sociedade onde estamos. Esse laço, esse elemento é o perispírito. O perispírito, os espíritos superiores dizem que ele chama-se modelo organizador biológico. Então ele é um modelo, ele é uma forma que nós utilizamos como espíritos para compor o corpo físico que nós possuímos. Os mentores explicam também que o princípio vital que faz com que a matéria se transforme em matéria orgânica sob a ação do espírito, ele está em todo o universo. Nós deveríamos lembrar e tentar associar como se
fluido vital fosse um oceano e nós estivéssemos flutuando, boiando, mergulhando neste oceano. Então nós precisamos da matéria e nós precisamos do espírito, mas precisamos também do fluido vital. O princípio vital flui por todo o universo como um oceano e pode ser atraído pelos elementos gerais de modo a atender suas necessidades. O fluido vital, quando nós, frequentando o centro espírita, tomamos um passe espírita, nós estamos agindo, trabalhando e movimentando o fluido vital. O fluido vital, ele pode e ele é absorvido pelo corpo. Então, às vezes, nós nos sentimos desvitalizados. É porque esquecemos, ou não sabemos, ou bloqueamos o acesso que temos ao fluido vital. É como se nós nos recusássemos a entrar nesse oceano. Como se nós nos... Está acontecendo alguma coisa? Não, eu acho. A matéria em si, ela é estudada pela ciência humana. Então, vamos tentar realizar um estudo a respeito do espírito. Os mentores trazem para nós a realidade espiritual e a matéria é estudada pela ciência. Então, nós temos muitos exemplos e muitos trabalhos a respeito da matéria. Então, vamos pensar acerca do espírito nessa equação que nós vimos até então. É importante que entendamos esse conceito vida. A vida tem um conceito humano para expressar a realidade dentro da matéria física. Pois sabemos que a realidade do espírito não possui fronteiras, prazos ou limites, expressando-se em linha ascendente até a perfeição relativa e possível. Então nós temos um conceito vida, vida para quem está encarnado, ausência de vida. Então nós dizemos que vida possui uma antítese, que é morte. Então nós dizemos, o indivíduo estava vivo, o indivíduo está morto. Mas os espíritos trazem para nós que esse aspecto ele está incompleto. Nós precisamos entender vida como se vida não possuísse antítese, porque a vida é do espírito. O espírito, uma vez que ele é criado, ele não pode mais ser destruído, ele não pode mais ser barrado. O espírito não morre jamais. O que acontece é o corpo físico. O corpo físico, ele entra na encarnação. O indivíduo reencarna e precisa de um corpo físico. Quando ele nasce, quando ele surge para a matéria, nós dizemos que a encarnação teve início. Nós chamamos o início da encarnação nascimento. Quando esse corpo, quando esse indivíduo chega a termo da sua jornada, nós temos o fim da encarnação, que nós chamamos morte. Então a encarnação tem nascimento e tem morte. Nascimento e morte são antítese um do outro, mas vida não possui antítese. Vida não possui um conceito contrário, porque não existe mais contrário de vida. Vida é uma condição in situ infinita. Então, quando nós observamos vida do conceito material, do conceito humano encarnado, e uma vez que é dada a largada do princípio vital, uma vez que a vida se inicia para o espírito, ele vai evoluir de forma ascendente
até a perfeição relativa possível. E os espíritos, segundo eles mesmos, os espíritos, quando eles definem-se a si mesmos, porque Kardec pergunta, o que é um espírito? Vocês têm forma? E os espíritos dizem, sim, nós temos forma. E daí Kardec pergunta, vocês têm cor? E eles respondem, sim, desde as cores opacas e translúcidas até a cor rubi, brilhante e iridescente. Então os espíritos são alguma coisa. Eles não são criaturas abstratas. Os espíritos são as criaturas inteligentes do universo e já percorreram todas as escalas evolutivas do princípio inteligente. Desde as formas atômicas básicas até alcançar o grau de consciência necessária para habitar as formas humanas. Então o princípio inteligente, ele evolui e num dado momento, quando ele adquire consciência de si mesmo e da realidade que o cerca, ele já pode administrar em si o livre-arbítrio, ele pode e passa a encarnar em formas humanas. Estar nas formas humanas, viver como um humano, como um espírito que pode encarnar em formas humanas, não é uma coisa decidida pelas criaturas, é uma coisa decidida por Deus. Ele é que determina o momento em que nós vamos nos adornar das formas humanas, encarnar dentro das formas humanas. Mas para isso nós precisamos sair do princípio inteligente e entrar até na condição de espírito. Então há um processo de evolução do princípio inteligente até a forma humana. E depois há uma evolução do princípio humano até a condição de espírito puro. E depois há uma condição de evolução dos espíritos puros até o mais alto grau de espíritos puros, como é o do Cristo. Segundo Emmanuel, nas definições dele, o Cristo conseguiu evoluir, ele já era espírito puro quando da criação do planeta Terra, e ele conseguiu evoluir toda a sua bagagem, a sua inteligência, até a condição de Cristo. Então nós temos diversas gradações, nós temos diversas escolas, nós temos diversas faculdades para serem estudadas e desenvolvidas, até que nós chegamos na condição de espíritos puros. E quando chegamos lá, nós vamos ser espíritos puros bebês, espíritos puros crianças, espíritos puros adolescentes, até que nós entramos na condição de espíritos puros maduros e dotados de todas as suas capacidades e de todas as suas autonomias. O espírito não é um ser abstrato, não é um ser vago, um ser indefinido. Ao contrário, é um ser real, com individualidade e com forma definida, semelhante em aspecto aos seres encarnados no planeta Terra, todavia que já abandonaram a matéria que o revestia. Então, se nós fôssemos imaginar um espírito que não está encarnado, mas que está matriculado no planeta Terra, qual é a forma dele? A forma humana. Quando nós desencarnamos, não há passes de mágica, não há saltos quânticos. Nós desencarnamos e continuamos sendo aquilo que somos. Um indivíduo perturbado, um indivíduo atabalhoado, um indivíduo desequilibrado em vida, desencarnando, continua sendo aquilo. Continua sendo como é. Vai precisar de auxílio, vai precisar de orientação, vai precisar reencarnar para deixar de ser como é e entrar nas formas equilibradas, entrar nas condições harmoniosas. Destino de todos nós. Então, o espírito precisa ser entendido como um ser humano na condição em que ele é.
desvestido dessa condição, chegado à condição de espírito puro, ele vai ser como uma chama. Ele vai ser como um princípio, como uma nuvem inteligente, né? Uma chama, dentro dos nossos termos, como eles mesmos se definem, mas uma chama inteligente, uma chama que se expressa. Quando estamos vinculados a uma escola evolutiva, como a Terra, ficamos constantemente em suas cercanias. Dessa forma, mesmo sem os vermos, os espíritos estão por todo lado, próximos daqueles que lhes são de interesse, vendo-os e acompanhando-os. Então, quando nós estamos matriculados na Terra, todos os espíritos que estão matriculados na Terra, como uma boa escola, nós não podemos nos afastar dela. Quando estamos na escola dessa escola. Existem regras que fazem com que nós estejamos nos nossos postos de trabalho, estejamos junto com aqueles que são importantes para nós. Então, mesmo que a gente não os veja, os espíritos estão conosco. Os espíritos estão próximos de nós. E assim como nós vamos atrás daquilo que nos interessa, assim como nós buscamos viver aquilo que nós desejamos, os espíritos fazem o mesmo. Então, eles nos acompanham, eles nos veem, eles se interessam por nós. E eles podem nos acessar. Não há como, de forma geral, no estágio evolutivo em que nos encontramos, que nós, estando encarnados, possamos ver os espíritos que nos cercam. Alguns indivíduos, dado o seu processo evolutivo e a sua mediunidade capaz de ver o plano espiritual, esses indivíduos conseguem, mas a grande maioria, a grande maioria dos indivíduos, com os nossos olhos e com a nossa condição, não conseguimos ver os espíritos. Mas eles estão ali. E eles são os mesmos que nós conhecemos. Alguns com compreensão do que está acontecendo, outros sem saber o que lhes ocorre. E eles vão atrás daquilo que lhes interessa, assim como nós. Eles têm os desejos, eles têm os interesses e eles vão atrás disso. Todos estamos matriculados na Terra, não podemos nos afastar dela enquanto nós não compreendermos tudo aquilo que está afeito a essa condição de planeta escola e vivemos ou encarnados ou desencarnados, mas vivemos em conjunto. A evolução a que estamos vinculados requer inumeráveis experiências, de modo que tenhamos todas as qualificações necessárias para a compreensão dos fatos que nos cercam. Assim, a reencarnação se torna um impositivo amoroso em nosso favor. Então, como crianças ainda incapazes de compreender muitas das coisas que os cercam, assim somos nós enquanto espíritos. Não nos iludamos. Ainda há muito por aprender. Precisamos ainda de muita compreensão e de vivenciar muitas experiências até que que tenhamos todas as qualificações necessárias para a compreensão dos fatos que nos cercam. Não é difícil que nos deparemos com situações que a nossa compreensão não é capaz de abarcar. Por conta disso, nós precisamos vivenciar. Por conta disso, nós precisamos entrar em contato com essas experiências. Conhecê-las, experimentá-las à exaustão,
mergulhar nas suas características até que nós cheguemos à compreensão total dos fatos. Muito há ainda para que aprendamos, para que evoluamos. As coisas que nos cercam estão colocadas dessa forma para que despertem em nós o nosso potencial. As coisas que nos cercam fazem pressões sobre nós para que nós despertemos em nós aquilo que não estamos vendo, aquilo que não estamos compreendendo. A encarnação é um impositivo, mas é um impositivo amoroso e ele vem sempre em nosso favor. Assim como nós que levamos os nossos pequenos para os postos de saúde para que eles tomem a vacina. Não é negociável. Eles precisam ir, mesmo que chorem, mesmo que esbravejem, mesmo que fujam na primeira vez, nós precisamos levá-lo para tomar a vacina. É um impositivo. Mas nós o fazemos de forma amorosa, em favor dos nossos pequenos. Porque uma vez vacinados, eles estão mais protegidos. A vacina é uma forma atenuada da doença que estimula nos pequenos os seus sistemas imunológicos. Assim também é para nós, um impositivo amoroso em nosso favor. E esse impositivo amoroso, nesse caso, é a encarnação, do qual todos nós precisamos aquecer. Podemos ver parcialmente essa realidade espiritual que nos cerca durante o sono do corpo físico, quando então afrouxam-se os laços que prendem o espírito à matéria, e nós passamos a nos relacionar com os outros encarnados em sono e com os espíritos na erraticidade. Então nós não podemos ver com os nossos olhos materiais essa realidade espiritual, mas quando o nosso corpo à noite dorme, o nosso espírito não precisa dormir. O descanso é para o corpo físico. E o espírito, frouxando-se os laços que prendem o espírito ao corpo, frouxando-se os laços do perispírito junto à matéria, nós, como espíritos, podemos agir no plano espiritual. Nós, como espíritos, podemos ver o plano espiritual. Podemos ver os outros encarnados na mesma condição de sono como nós, e podemos ver os espíritos que não estão mais encarnados e que vivem na erraticidade. Nós, através da psicologia, das psicanálises, imaginamos que o sonho são aqueles aspectos do cérebro, são as endorfinas, são as faxinas que o corpo biológico precisa fazer junto ao tecido cerebral. E as lembranças, os relacionamentos, os traumas, as relações que participamos, aparecem para nós na forma de sonho. Essa é a explicação comumente colocada. Mas os espíritos dizem que não, que realmente do sono físico, ele se relaciona com os outros encarnados e com os espíritos. E os sonhos são os pequenos fragmentos que nós conseguimos trazer e lembrar para o nosso processo de consciência física. Então, aquilo que nós chamamos de sonho, na verdade, são as lembranças que nós temos dos caminhos que percorremos enquanto o nosso corpo dorme. E se os espíritos desencarnados vão atrás dos seus interesses, nós que estamos encarnados, quando dorme o nosso corpo físico, vamos atrás. Deus semeia as almas, criando todas elas simples e ignorantes. E essas almas, esses espíritos, tendem à perfeição, possuindo todos os meios necessários e as condições essenciais para alcançar essa perfeição. Sucedendo-se então quantas reencarnações forem necessárias para esse desiderato. Então, precisamos evoluir, precisamos sair da condição de almas simples e ignorantes
para chegar à condição de almas instruídas e plenas. Para que isso aconteça, nós vamos ter dentro de nós os meios necessários e vamos encontrar as condições essenciais. Nós estamos vivendo uma condição essencial. Essa condição essencial que estamos vivendo é aquilo que precisamos para trabalhar nossos potenciais. E nós temos dentro de nós tudo o que precisamos para enfrentar e superar toda e qualquer dificuldade ou lição que possa nos alcançar. Então, como espíritos que evoluem, quando alguma coisa nos alcança, no plano físico ou no plano espiritual, é porque já possuímos dentro de nós os elementos necessários para solucionar aquela dificuldade, para solucionar aquele problema, para superar aquele impasse. Nós já temos dentro de nós os elementos, eles já estão acumulados ali. Deus, que é um Pai de infinita misericórdia, justiça e amor, não nos colocaria numa condição em que nós não tivéssemos elementos para superar aquilo que precisamos. Se chega até nós, busquemos dentro de nós, porque lá está aquilo que precisamos para alcançar aquele desiderato. E as condições ambientais também estão ali. Essas condições vão ser as informações, as pessoas, os lugares, aquilo que a matéria pode oferecer como condição essencial já está ao nosso alcance. Então, quando nós encontramos alguma coisa que seja digna do nosso elemento pensante e agir, nós temos tudo o que precisamos para vencer e superar. Geralmente nós somos os nossos percalços, nós mesmos somos os nossos obsessores. Geralmente nós é que desistimos, nós é que abandonamos, nós é que dizemos: eu não vou conseguir, não é para mim, eu não sou capaz, não vai dar certo. Nós é que somos o problema muitas vezes. Quando nós precisamos superar alguma coisa, já temos o que precisamos. O espírito não necessita mais de encarnações em corpos materiais, passando então a auxiliar no adiantamento e condução dos irmãos de retaguarda, que lhes são caros. Então, imaginemos que nós estamos evoluindo, estamos nos empenhando, estamos trabalhando e chegamos na condição. Evoluímos ao grau máximo. Não necessitamos mais provas físicas, mundo material, corpo físico. Então, nós agora somos o suprassumo dos espíritos. Não há nada para fazer, então? Aí que começa o trabalho. Porque aí seremos chamados para auxiliar. Porque na retaguarda do processo evolutivo estão nossos irmãos, estão nossos filhos, estão nossos cônjuges, estão aqueles que foram para nós pais, estão aqueles que foram para nós irmãos mesmo na condição. Esses espíritos, quando atingirmos essa condição do conhecimento máximo, nós vamos vê-los como essenciais. Nós vamos ver o quanto são caros para nós, como eles são importantes e preciosos, como nós queremos ajudá-los. E aí, não precisamos mais encarnar, mas existem aqueles que ainda precisam e que precisam da nossa ajuda, precisam da nossa inspiração, porque nós não atingimos o grau que nos fazem companhia. E o Cristo já nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao ponto máximo, ninguém chega ao Pai, ninguém chega à condição de espírito puro, senão por meio de mim. Então ele está dizendo assim: vocês não vão conseguir sozinhos. Vocês precisam de ajuda. E eu sou a ajuda.
O Cristo disse assim: vem para mim, fala comigo, me procure, me chame, me busque, me compreenda, porque eu sou o Mestre. Foi o único título que ele aceitou. Mestre eu sou, ele disse. Pode me chamar de mestre. E ele disse assim: eu sou o modelo e eu sou o guia. Modelo é o que você olha e copia. Você quer ser igual, você quer fazer igual aquilo que você tem como modelo. E você segue porque ele vai na frente. Ele já fez esse caminho. Ele é a segurança do caminho. Ele sabe o caminho e ele diz: vem, que eu te levo lá. Você não vai sozinho. E quando nós chegamos lá, nós vamos voltar e vamos nos importar com aqueles que são caros para nós. Só lembrando que dentro da escala evolutiva dos espíritos, Kardec coloca como espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E dentro dos espíritos bons, nós temos os espíritos superiores, os espíritos da ciência, os espíritos da sabedoria, os espíritos da bondade. E os espíritos inferiores são os batedores, são os espíritos perturbadores, os pseudo-sábios, né, os nem bons e nem maus. Nós estamos nessa condição de espíritos imperfeitos, buscando e fazendo um esforço danado para sermos espíritos bons. E quando assim o fizermos, seremos convocados ao nosso turno para nos esforçarmos por sermos espíritos puros. As encarnações, como essa que estamos vivendo agora, são infinitas. Nós vamos encarnar e desencarnar diversas vezes. Joana de Ângeles, eu não me recordo agora o livro, mas ela diz assim que a cada 10 encarnações, nós nos reunimos com aqueles indivíduos mais próximos do nosso grupo familiar e fazemos reuniões de avaliação, né? Reunimos os espíritos na condição de espíritos e fazemos avaliações para ver quais são os novos caminhos e os novos rumos que definirão aquele grupo espiritual a cada 10 encarnações, mais ou menos. E se elas são infinitas, nós devemos entendê-las também como chegadas a termo. Porque se nós temos o entendimento e se nós adotamos para nós as convenções das leis universais, nós vamos abreviar a nossa jornada e vamos apressar nossos passos nessa meta, proporcionando uma antecipação da harmonia desfrutada pelos justos e disciplinados, seguidores do Mestre Jesus, nosso modelo e guia. Então as encarnações são infinitas, mas não significa que nós precisamos levar infinitas encarnações. Nós podemos determinar para nós um tempo, porque o importante é chegar à meta, o importante é evoluir, o importante é chegar a essa condição de espírito puro. Porque há vantagens. Existe uma harmonia, existe uma paz, existe um equilíbrio, existe uma felicidade indefinida ainda para nós, que somente esses espíritos em condições mais evoluídas do que nós, somente esses espíritos podem desfrutar. E quanto mais rápido nós o fizermos, mais tempo nós vivenciaremos esses aspectos da harmonia, dos justos e dos disciplinados. Então, os próprios espíritos dizem assim: olha, se você entender essa condição de encarnado e desencarnado, se você entender essa condição de espírito que jamais morre, do espírito que não tem fim, e das leis universais que regem tudo, e desse entendimento do processo educativo, quando nós nos filiamos a esse processo, quando nós o adotamos e promovemos para nós mesmos, espíritos puros.
e vivenciaremos essas condições que não existem para nós que somos espíritos ainda em processo iniciante. O tempo que vamos levar nessa jornada somos nós que determinamos. Não há como fazer em uma única encarnação. Mas também não precisamos de infinitas encarnações. Podemos começar agora e determinar para nós mesmos um acelerar nos nossos passos, numa celeridade do nosso processo, para que cheguemos logo na condição que nos interessa. E a condição é a do Mestre Jesus. Ele é o modelo mais evoluído de espíritos que podemos ser, estando no processo evolutivo, encarnados na Terra. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. É ele que modelaremos. E quando chegarmos à condição de espíritos puros, seremos tal qual o nosso mestre, o nosso modelo e o nosso guia. Mas esse processo de chegada depende de nós. Nós é que precisamos abreviar esse tempo, adotando as leis universais e aumentando em nós o entendimento da realidade que vivenciamos, da realidade que nos cerca. Quanto mais nós evoluirmos nesses aspectos, menos tempo em dificuldade. Ainda há muita coisa para se falar nesse aspecto do princípio vital, mas já conseguimos abordar de forma inicial a respeito desse assunto. E, entrando em contato com esses conhecimentos, que sejamos inspirados e sejamos motivados a buscar mais ainda esse aprendizado e nos colocarmos cada vez mais como aprendizes melhores que podemos ser. Convido a todos para que fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento e busquemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos mentores e trabalhadores dessa casa espírita que nos auxiliam e nos inspiram, aos nossos amigos espirituais que trabalham incansavelmente para que não desviemos o nosso caminho e caminhemos firme nessa jornada que agora compreendemos e adoramos. Que nós possamos nos mantermos íntegros, que possamos acessar cada vez mais, pela nossa compreensão e vontade, os conteúdos que o plano espiritual deseja que nós conheçamos, e que isso venha nos auxiliar na nossa caminhada, no nosso processo evolutivo, para que tenhamos mais assertividade e menos sofrimento e dificuldades em nossas vidas. Que Jesus seja o nosso mestre, que Ele esteja conosco e que Ele seja o farol que ilumina o nosso horizonte. Que assim seja.